Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gabriel Soares, mais uma vez aqui com vocês para ministrar um webinar sobre manufatura aditiva. E desta vez com o tema fabricação de peças finais. Um paradigma que a gente vem enfrentando desde a concepção da tecnologia, se eu posso dizer assim. Gostaria de agradecer muito a participação de todos e vamos nessa, né? Acredito que na introdução vocês viram um vídeo de uma determinada tecnologia, mas infelizmente neste webinar não vamos falar exclusivamente dela ou mais focado nessa tecnologia. Em breve estaremos lançando aí nas plataformas digitais o convite para falar sobre as novidades da Stratasys neste ano tão complicado de 2021. E dentro dessas novidades, a tecnologia SAF, Selective Absorption Fusion. Uma tecnologia muito aguardada, uma tecnologia também voltada para aplicações finais, com características, se eu posso dizer assim, da eliminação da anisotropia, característica muito encontrada nas tecnologias de FDM. Que é onde eu tenho uma variação de resistência mecânica dependendo do eixo, né, que eu estou aplicando. Então segura um pouquinho que em breve a gente vai estar comentando, compartilhando informações sobre essa tecnologia. Bom gente, mas um entorno disso, vamos falar sobre a fabricação de peças finais e como isso tem beneficiado muitas empresas. E vou apresentar também para vocês alguns processos que estamos utilizando aqui dentro da LWT para conseguir viabilizar ou conseguir analisar de uma forma mais completa como fazer esse tipo de implementação. Sabemos que a tecnologia de impressão 3D ainda, se eu posso dizer, ela é disruptiva, então é uma tecnologia que está engatinhando em alguns segmentos, mas que já pode ser muito bem aproveitada. De uma forma bastante rápida, bastante simplificada, eu gostaria de apresentar para vocês a LWT Sistemas, para quem não conhece. A LWT Sistemas é uma empresa 100% nacional, uma empresa com mais de 20 anos de experiência, atuando neste mercado de tecnologia, né? O nosso slogan é soluções inovadoras e inteligentes para o desenvolvimento e manufatura de seu produto. Então, desde a concepção do seu produto, utilizando softwares de modelamento 3D, até a materialização, o conceito da materialização digital, por meio da manufatura aditiva, por meio da impressão 3D. Se você quiser saber mais sobre nós, aí eu deixo um QR Code ou o link das nossas mídias sociais, o nosso site, LinkedIn, Instagram, também para você ir acompanhando todas as novidades. E agora nesse tempo de pandemia, todos os webinars que ministramos, inclusive futuramente sobre a tecnologia SAF. Bom, a LWT representa empresas, então somos um dos maiores representantes da Systems no Brasil. Então a gente comercializa a implementação de soluções PLM, softwares e plataforma como 3G Experience, CATIA V5, E9, Adelne, além de outras branches, né, dentro desse software. Também temos profissionais certificados dentro da LWT para ministrar treinamentos do software de modelamento 3D, CATIA Fundamentos, Superfície, DMU, Digital Mockup, desde a parte básica até toda a parte avançada. Então, se você deseja dar um upgrade em sua carreira profissional, conhecer um pouquinho mais sobre esse software tão avançado de modelamento 3D, criado, né, pensado para o desenvolvimento de aeronaves, conte com a gente para estar te ajudando. E agora, entrando no mundo já da manufatura aditiva, nos equipamentos de impressão 3D. Representamos também a marca MakerBot, hoje já fundida com a Stratasys, né? Disponibilizando equipamentos desktop, equipamentos para te auxiliar também na produção de pequenos dispositivos e gabaritos, protótipos, validação de fit, form ou fiction, né?
Representamos também, somos um distribuidor do software da Materialize, o software Magics. Ele é um software para edição, correção e preparação dos seus arquivos 3D, dos seus arquivos digitais para a manufatura aditiva, desde a preparação dentro de uma área de impressão, com suas devidas características, dependendo da tecnologia que você estiver utilizando, FDM, SLA, SLS. Ela tem toda a preparação de suportes de forma manual, de forma automática, toda a preparação, né, ou a acomodação, né, um placement das peças ali. Ela otimiza o seu processo, o seu fatiamento de impressão 3D. E por fim, representamos a Stratasys, a maior empresa no segmento de manufatura aditiva, uma líder mundial no segmento. E eu não falo só isso porque trabalhamos ou representamos essa marca, mas somos os inventores da tecnologia e sabemos muito bem como explorá-la de uma forma bastante complexa e de uma forma bastante funcional, se eu posso dizer assim. E esse é o tema que eu vou abordar com vocês hoje. Equipamentos industriais, trazendo flexibilidade para a criação de peças finais com material de ultra performance. Bom, ainda falando de alguns clientes, ou falando da LWT, trabalhamos atendendo todo o Brasil de uma forma nacional bastante ampla, empresas de grande porte como Electrolux, Fiat, Iveco, empresas alimentícias como Mondelez, General Mills, atuando aí também em grande parte em São Paulo. Bom, gente, já conhecem um pouquinho da LWT, já conhecem as empresas que representamos, já conhecem os nossos processos, os nossos treinamentos, e agora sim a gente pode entrar na ideia de manufatura aditiva nessa criação. Aí no cantinho esquerdo, eu acho que acredito que está aparecendo para vocês, eu deixo um QR Code, e aí tem o meu contato, tem o contato da LWT Sistemas, nossa localização, mais informações caso vocês queiram entrar em contato. Não se preocupem, ao final da apresentação a gente vai estar disponibilizando para vocês também a apresentação e abrir um pequeno período para perguntas e respostas ao final do webinar, se eu não falar muito, né? Bom, gente, então vamos lá agora, de fato, entrar no tema de manufatura aditiva, apresentar para vocês cases de sucesso, cases que já estão sendo utilizados na indústria, né? Casos onde é retirada uma peça de dentro de uma impressora 3D, por vezes realizados processos de pós-acabamento, de limpeza do material de suporte e sustentação, e é posto como um produto final, ou como uma ferramenta para chegar no seu produto final, né? O termo manufatura aditiva a gente já conhece bem, muitas pessoas já está bastante habituado, mas ele retrata um grupo de tecnologias de fabricação digital que são capazes de criar objetos físicos, são capazes de materializar um arquivo digital a partir de um desenho, com uma característica comum, né, dentro desse mundo de impressão 3D, que é o conceito de processo por adição de camadas. Então, onde é adicionado um determinado material camada sobre camada, até a concepção final em 3 dimensões do meu produto. Segundo Volpato, quem conhece muito aplicações de manufatura aditiva ou quem já está estudando este tema, em seu livro de aplicações de manufatura aditiva e suas aplicações, no ano de 2007, ele dizia assim que a perspectiva da tecnologia é a evolução dos processos produtivos já existentes, né? Ou seja, que a mesma pode ser utilizada também para a produção de peças finais. Sendo assim, a prototipagem rápida ela poderá ser chamada de produção rápida ou manufatura rápida, uma manufatura muito desenvolvida. E agora, por minha parte, eu digo que ela já está sendo considerada como DDM, Direct Digital Manufacturing, que também é um webinar que a gente ministrou no passado, disponível no YouTube, se você quiser procurar, onde a gente fala sobre a tradução
dessa sigla, que é a utilização de peças para uma manufatura direta, para uma manufatura final. Ainda Volpato dizendo, né, ele diz que com essa evolução e melhoria dos processos produtivos, objetiva-se a produção de peças com o material desejado. Eu tenho um material comercial que eu já estou utilizando num processo, seja ele de injeção, num processo de fundição, trazendo isso para a manufatura aditiva com um tempo muito menor e de fácil acesso, sem a geração de um estoque. E é esse gancho do Volpato que eu queria trabalhar com vocês. Otimização do processo, otimização de tempo, custo e redução de peças ou redução de ativos em estoque, peças impressas por demanda para a sua produção. Bom, gente, não tem como falar de manufatura direta, impressão 3D, prototipagem rápida, final, sem falar de alguns materiais, né? Hoje a Stratasys só trabalha com equipamentos Stratasys justamente pelo porte dos equipamentos, por ser um equipamento industrial não configurado, né? Em outras oportunidades já comentamos sobre isso, mas tem dois materiais de novidade, se eu posso dizer assim, lançado pela Stratasys neste ano, né? O primeiro material é o ABS CF10, o segundo material, o DIRAM 410 MF07. O DIRAM é um material que já foi lançado já faz um pouquinho de tempo, uma fabricação muito mais rápida. Ainda seguindo nessa linha, a Cooper Standard passou da usinagem para a impressão 3D, para a fabricação de peças e gabaritos e acessórios finais para auxiliar na produção, reduzindo um custo médio de 30% a 40% e um tempo de espera de 66% a 90%. Esse case é muito legal, se a gente reparar na imagem da esquerda, pelo menos aqui para mim está na esquerda, tem um dispositivo que ele é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças talvez ali unidas por um conjunto de parafuso, Allen, com talvez uma porta embaixo, e é um transportador que fica uma esteira. Essa esteira tem vibração, a partir de um momento esse dispositivo se soltava e por vez não reconhecia um sensor fim de curso, um sensor de presença peça e parava a linha de produção. Sem limitação geométrica a gente consegue criar um dispositivo único para começar a eliminar esses problemas e otimizar a nossa produção. Peças customizadas sob demanda nesse tempo de pandemia, quando a gente precisa de uma coisa muito rápida, de uma coisa muito segura para atender às demandas, a GM acelera a capacidade de impressão 3D para ganhar agilidade e eficiência nos negócios, né? Então a GM, em abril, ela fechou um contrato com uma empresa para produzir até agosto, né? 30 mil unidades de ventiladores para UTIs, né? Para ajudar no combate ao Covid, né? E em colaboração com essa empresa, eles fizeram uma aquisição de equipamentos Stratasys de manufatura aditiva para a criação de peças finais para os respiradores, para os ventiladores e para a criação de ferramentas que auxiliassem essa criação de uma forma muito mais rápida, desde berços, gabaritos, pocaioquês, até sistemas de montagem para parafusar um determinado dispositivo. Um caso muito legal, a Siemens trabalhando com as tecnologias de impressão 3D, também tirando uma peça da impressora 3D e utilizando como uma peça final. Ela personaliza a produção, né? Então, recentemente a Siemens Mobility abriu seu primeiro centro de manutenção ferroviária digitalizado do mundo, né? Aquele conceito de digitalização de estoque, digitalização para impressão de peças por demanda, né? Essa aplicação compõe um estágio, né, do Direct Digital Manufacturing, que é a produção de itens de uso final que são utilizados pelo fabricante. Então a Tina, uma engenheira da Siemens envolvida nesse projeto,
ela colocou assim: em uma semana podemos interar e otimizar o design e em seguida imprimir em 3D uma peça final e personalizada de nível de produção. Isso permite redução de tempo de espera, tempo de fabricação em até 95%. Quebrou uma peça na sua produção, dentro do seu processo, ou no caso, ali na ferroviária, nesse centro, né, de manutenção e digitalização ferroviária, uma peça é impressa e é montada com uma aplicação final, como a gente pode ver nas imagens aí, um para-choque, se eu posso dizer assim. Ainda nesse segmento, um braço robótico foi criado pela empresa GNSys para também otimizar o processo. Então foi tirado um modelo de UTEM 9085 da impressão 3D e substituído. E aí a gente volta para aquela ideia de pensar de uma forma diferente, pensar de uma forma de se manufaturar de forma que eu ganhe, que eu tenha vantagens, né? E aí a gente consegue visualizar o braço robô, né, a ferramenta do robô, bastante pesada, bastante cara e com bastante tempo de time para ter uma peça materializada, comparada com as tecnologias de impressão 3D. Então isso é uma ferramenta onde segura uma peça de alumínio, onde ela passa por um jato de água e faz todos os cortes. Então o robô vai direcionando todo o desenho que a peça precisa ter dentro desse corte à água. Dentro desses processos foi pensado diversos designs, aí a gente tem a imagem também, até chegar no produto final. Então reduziu o peso, consequentemente reduziu o robô, né? Então quem está muito envolvido na área de manutenção, na área de desenvolvimento, né, sabe que uma das primeiras coisas que pensamos quando trabalhamos com um robô é qual o peso da ferramenta. Então a manufatura aditiva veio para auxiliar isso, uma peça muito mais leve, reduziu o custo na escolha do robô e na infraestrutura dentro da produção. IndyCar, ela aproveita a impressão 3D para aprimorar o design do veículo, né? O Allen, um dos desenvolvedores desse projeto, disse assim: obviamente não podemos produzir todas as peças com manufatura aditiva para esse tipo de aplicação, mas peças internas, guias de fios, mangueiras, dutos e caixas eletrônicas são produtos, são peças ideais para a manufatura aditiva. Então nesse caso foi utilizado aí na forma, eles fizeram um duto para entrada de ar, utilizando a manufatura aditiva de uma forma muito mais barata, de uma forma muito mais rápida e de uma forma de fabricação por demanda, que é o que traz o melhor custo-benefício para qualquer centro de produção. E claro, não tem como a gente falar de peças finais sem falar da Airbus, uma parceira da Stratasys, né? Que coloca como tema esse estudo de caso do CAD para o avião, né? Então, em 2014, a Airbus entregou o primeiro A350XWB como um avião que levava mais de 100 peças impressas. Peças que são retiradas da impressora, utilizando o UTEM 9085, material com características de resistência química, resistência térmica, resistência mecânica, homologado para aplicações de uso aeroespacial, um material que não dissipa chama, um material que, se ele vier a sublimar, ele não deixa não solta gases tóxicos, próprio para o tipo de aplicação em aeronaves, né? Então, em N formas de conceito, N dispositivos, berços, gabaritos, dentro da cabine do piloto. Então, antes era muito comum o diário de bordo dos pilotos ser um livro bastante robusto. Hoje é muito simples, com um tablet bastante compacto, eles conseguem ter todas as suas informações. Então, um dispositivo foi criado para fazer essa adaptação. A travinha da bandeja, onde a gente faz nossas refeições, alguns dutos do ar-condicionado, já são peças que estão entrando dentro da aeronave. E com uma ideia muito legal, o termoplástico com características de ultra performance, ele é muito mais leve que o metal. Isso também reduz o peso da aeronave, um fator muito importante
dentro desse meio, que traz também uma redução, além de todos os benefícios que a gente já conhece, uma redução de consumo de combustível, barateando ainda todos os processos durante o voo. Daihatsu, né? Então eles trabalham com a personalização de veículos, também trazendo a manufatura aditiva, a impressão 3D como peça final. Então eles gostam muito de personalização, de coisas diferentes. Então, a partir disso, eles desenvolveram um padrão de peças de para-choque, né, tanto dianteiro como traseiro, e aí o cliente tem essa experiência de fazer a aquisição de um veículo, escolher a cor, escolher um modelo personalizado e sair com um veículo com a sua própria cara, né? Minimizer também é um caso muito interessante desses projetos de produção final, né? Então eles colocaram, se a necessidade é a mãe da invenção, às vezes a destruição é o pai. Por que eles comentaram isso? Então a necessidade de uma impressão de demanda ela começou a surgir a partir de uma destruição ou a partir de acidentes, se eu posso dizer assim, onde primeiro uma empilhadeira bateu numa parte de um avião, bateu principalmente numa peça de aço, né, um paralama ali de aço, e teve um dano. A compra disso seria muito caro, o envio dessa única peça seria muito caro. Depois, eu ia falar mulher do chefe, mas não que as mulheres não dirigem bem, né? Me desculpa, mas a mulher do dono da empresa ela deu ré e também quebrou o para-choque ali em um determinado momento. E a necessidade da compra desse produto era muito cara, era muito demorada por não ter uma demanda, não ter uma quantidade mínima a ser produzida. Eu preciso de uma única peça. E a partir dessas destruições, entre aspas, a necessidade de uma impressão 3D, a necessidade de uma digitalização de estoque para uma peça final começou a se tornar cada vez mais real, mais necessária dentro do processo. E aí, utilizando o nylon 12 com fibra de carbono em equipamentos de grande porte da linha F, começaram a desenvolver esses produtos para usos, para impressões e produções sobre demanda. Bom, e dentro desses cases, a manufatura aditiva ela vem para melhorar a produtividade. Então aí a gente consegue ver berços, dispositivos, gabaritos, tudo que originalmente é de polímero é uma peça que tem grande potencial de ser impressa, né? A ideia de trazer melhoria para jigs e features é trazer conforto ao trabalhador e facilidade no uso, um processo bastante ágil e um processo com muita repetibilidade. Vamos ver também agora alguns casos, vamos ver se vocês conseguem identificar peças impressas dentro de um processo de produção. With growing global competition in the manufacturing sector, successful companies are finding ways to gain a competitive advantage. Increasingly, these companies are turning to Stratasys 3D printed manufacturing aids and tools to optimize their operational efficiency across all manufacturing departments. The benefits of 3D printed manufacturing aids and tools, from cost and time savings to design freedom and improved performance, can all be applied to multiple departments of your manufacturing facility. For example, 3D printed manufacturing aids and tools can have a tremendous impact on the assembly process. Alignment tools and holding devices speed assembly and improve the ergonomics of repetitive motion. In the area of fabrication, companies are successfully integrating Stratasys 3D printing to create milling fixtures and drill guides that allow for efficient integration of complex custom designs while speeding manufacturing. To assist in quality assurance and inspection, 3D printing can help improve inspection with aids like unique check gauges and specialized test fixtures to improve testing efficiencies. For packaging and logistics, additive manufacturing can help you create surrogate parts for packaging development
and thermal forming tools to produce part trays and carriers, both cost and time effectively. And when it comes to your greatest corporate assets, your personnel, 3D printing can safeguard their health and safety. Tools like customized wrist guards and lightweight holding devices can decrease work-related injuries and improve assembly line ergonomics and efficiencies. As the global leader in additive manufacturing, Stratasys offers a distinct advantage to manufacturers in the development and printing of manufacturing aids and tools. Stratasys offers the widest range of materials in 3D printing, from clear and rubber-like polymers to tough, high-performance thermoplastics that stand up to rigorous manufacturing environments. No matter the manufacturing challenge, Stratasys provides a wide range of engineering and technology solutions, including application expertise, FDM and PolyJet technologies, and manufacturing services. From assembly to fabrication, from worker safety to inspections and logistics, Stratasys 3D printed manufacturing aids and tools are shaping the way manufacturers are optimizing operational efficiency and seizing control of the global economy. Bom, gente, então a gente conseguiu aí, dentro desse vídeo, identificar algumas oportunidades de utilização da manufatura aditiva. Então tinha ali alguns dispositivos, berços, sistemas de fixação de peças. Então eu costumo dizer que se você trabalha, se você tem uma empresa, que existe um processo produtivo, existe um processo ali de criação de algum produto, com certeza você vai ter aplicações para a implementação de um sistema, né? E eu não poderia deixar de sair desse tema de peças customizadas para o próximo conceito de peças finais, sem falar do nosso processo de consultoria. A tecnologia de impressão 3D é muito nova e entender aonde realmente vale a pena pode ser às vezes um pouco complexo, até por parte do posicionamento de uma peça, porque isso pode elevar o custo de produção, pode elevar a quantidade de material que eu estou utilizando, pode elevar o custo da minha peça e até o tempo, né? E por muitas vezes substituição de polímero por polímero acaba não sendo viável. E onde entra a impressão 3D? Onde eu consigo esses custos realmente significativos dentro do meu processo, né? Então eu deixo um link para vocês e deixo um briefing aí do que é o nosso processo de consultoria. Aí tem um QR Code se você quiser saber mais sobre esse processo, né? Basicamente a gente levanta oportunidades dentro da sua empresa, estuda essas oportunidades, digitaliza esses modelos e realizamos estimativas de custos até chegar num payback, até chegar num estudo onde vale a pena uma implementação. O processo de consultoria nada mais é do que uma análise muito aprofundada da impressão 3D dentro da indústria, sem a necessidade de você ser um expert. Na verdade, você está contratando um expert para pensar dessa forma para vocês. E a partir daí eu levanto todo o estudo de viabilidade, realizamos todo o estudo de ROI, né, de um retorno sobre investimento, quantas peças foram levantadas, qual o custo original dessas peças, através das informações como custo de importação, como custos de impostos, ICMS, PINs, CONFINS, IPI, quanto custa a sua peça hoje na realidade, né? Porque o custo é muito mais do que aquilo de eu preciso de uma unidade, quanto custa uma unidade. É muito mais complexo no setor fiscal esses tipos de compra. Além de que os ativos no estoque nunca é uma coisa boa para a empresa. Então eu preciso comprar uma peça, tenho um lote mínimo de 100, eu tenho uma demanda de 5 peças por ano. Eu vou ficar com muitas peças sem a necessidade de uso. A partir da digitalização, do levantamento do custo dessas peças, comparado com as tecnologias de impressão 3D, entregando o mesmo resultado, a gente chega nesses valores. E é isso que a gente vem apresentar
para os nossos clientes, né? Então a gente traz uma análise de resultado, a gente traz um artigo de conclusão contendo todas as informações dimensionadas, equipamento, os melhores materiais para o seu modelo de aplicação, as aplicações, né, levantadas durante todas as visitas técnicas e um estudo de ROI, o retorno sobre investimento. Em quanto tempo eu consigo pagar o meu equipamento, ou melhor, é viável a implementação de uma tecnologia de impressão 3D neste momento dentro da minha empresa? Então, com todas essas aplicações, disease features, criação de peças para atender o setor de manutenção, a gente auxilia vocês dentro desse processo. Não é o foco hoje no webinar, mas se você quiser saber mais, acesse o QR Code que você vai ser direcionado para a nossa página. Já pensou como a consultoria de manufatura aditiva pode auxiliar a sua empresa? E lá vai ter todas as informações de contato, tá bom? Bom, pulando agora para o nosso segundo tema dentro dessas aplicações de peças finais, ferramentas para materiais compósitos, né? Ao determinar o que é possível com uma impressora 3D, a gente tem que pensar além da área de construção da impressão. Hoje eu tenho equipamentos da linha F, que saem de 254 por 254 por 254 milímetros, até equipamentos que chegam próximo de 1 metro, né, como a Fortus 900. Então eu preciso, além disso, além de pensar nas qualificações ou nas limitações, eu posso dizer assim, de hardware, eu preciso pensar um pouquinho além, né? Assim como uma ponte, ela consiste em muitos blocos de construção individual, assim como uma construção civil, eu gosto de comparar muito a tecnologia de impressão 3D com a construção civil, porque quando está sem o reboco, se eu posso dizer assim, a gente consegue enxergar camada sobre camada até o projeto final, né? Então, assim como uma construção que é criado blocos individuais, dividir o modelo 3D em partes menores, para talvez caber na nossa área de impressão, pode ser considerado um caminho, uma ótima solução para a impressão 3D de peças de grande porte que não cabem no seu equipamento, né? E qual o porte dessas peças que eu estou querendo dizer, né? Então aí a gente tem métodos convencionais de manufatura aditiva. Uma das aplicações da empresa, por exemplo, da Dassault Falcon, era uma dificuldade muito grande de criar geometrias para os seus materiais compósitos, seus materiais de fibra de carbono. Eu criar um berço para pegar toda aquela forma, entrar com esse produto dentro de uma autoclave para eu ter a cura do meu produto para aplicações aeroespaciais, era muito difícil, porque o molde era muito grosseiro, muito pesado, muito parrudo, e o custo disso era muito caro, né? Os métodos convencionais de manufatura subtrativa, né? Os métodos convencionais, eles têm estruturas que são compostas normalmente de ferramentas metálicas, alumínio, aço ou outras ligas, né? Ou materiais FRP, né, materiais com ultrachama, né, materiais especializados para esse tipo de aplicação. Independentemente do material, a fabricação dessas ferramentas, como eu disse, ela requer uma mão de obra muito grande, uma usinagem muito significativa, elevando os custos e elevando os prazos para esse tipo de construção. E a manufatura, através de materiais de ultra performance como o UTEM, consegue atender essas aplicações, chegando a temperaturas de cura que a gente conhece dentro de autoclave até 180 graus e ciclos típicos de pressão até 0,7 megapascal ou valores um pouco mais altos, né? Então a solução neste caso foi o UTEM 1010, utilizando a F900 por conta do porte desses equipamentos e até ferramentas de sacrifício para o desenvolvimento desses berços para chegar no meu produto final. Então, neste caso, a impressão 3D não era a ser utilizada, mas ela criou uma ferramenta final
para a criação do meu produto. Isso está dentro também do Direct Digital Manufacturing. A Boeing também trabalha muito forte criando peças de grande porte. Se vocês conseguem ver essa régua, se eu posso dizer assim, que essas duas pessoas estão transportando, é uma peça impressa. Nossa, Gabriel, pelo porte da peça e pela referência das pessoas ali, foi uma máquina gigantesca. Não! Hoje as qualificações de hardware de uma máquina industrial, onde eu tenho uma acuracidade no equipamento opa, me fugiu, 1/10, eu consigo criar peças com grande repetibilidade, eu consigo produzir peças onde me dá a flexibilidade de uni-las. Então é um termoplástico, através de um processo de colagem, um pós-processo, eu consigo fazer a união e criar peças grandes. Por isso que a não limitação de área de impressão é um fator que a gente precisa eliminar quando a gente busca esse tipo de repetibilidade. Ainda de ferramentas para materiais compósitos também, a Aurora desenvolve esses berços justamente para levar a autoclave e criar o produto de fibra de carbono utilizando a manufatura aditiva. 70% mais barato, 80% mais leve e 90% mais rápido do que ferramentas criadas na forma convencional. 15% mais barato e 65% mais leve do que o concorrente mais próximo para o desenvolvimento desse produto. Claro, utilizando os materiais de ultra performance para essas aplicações radicais, se eu posso dizer assim. Ferramentas para conformação de chapas metálicas também é uma aplicação muito utilizada. Novamente, quando eu não chego no meu produto final com a criação, com o desenvolvimento, com a materialização em 3D do meu produto, eu crio ferramentas para a gente chegar nesse mesmo objetivo. Moldes protótipos para conformação de chapas de metal. Neste caso, um molde protótipo ele pode durar de 2 a 15 ciclos, dependendo do material que é conformado e dependendo da pressão que é utilizada. Nesse caso foi utilizado também o UTEM 1010, um material de ultra performance com resistência química, resistência mecânica, resistência térmica, características, propriedades físicas muito interessantes. Material muito comum sendo utilizado para a conformação de chapas metálicas, o policarbonato, né? Então é um material muito rígido também que permite esse tipo de ferramenta. Quando eu não tenho a impressão 3D para criar o meu produto, eu consigo com materiais de ultra performance criar ferramentas para mim chegar nesse produto final. Esse foi um caso muito interessante da aeronáutica, se eu posso dizer assim, americana, onde um caça perdeu o trem de pouso ali na parte dianteira e precisou pousar de uma forma vertical. E ali eles colocaram uma base para sustentar o nariz da aeronave para quando ela chegar a tocar o chão, ele não cair, né, para frente por conta de o trem de pouso não foi aberto. E dentro nesse impacto quebraram algumas peças de encaixe, ali algumas peças críticas. Graças a uma impressora embarcada, né, eles conseguiram desenvolver um molde para um processo de hidroformagem, onde ao invés de ser um dispositivo, uma força mecânica, ali é uma força hidráulica, né, fazendo toda essa forma de moldar a chapa metálica num molde por impressão 3D. E aí desenvolveram alguns dados com um molde em ABS, conseguiram chapas metálicas estampadas por hidroformagem abaixo, com pressão abaixo de 3.000 PSI, utilizaram policarbonato com pressões abaixo de 6.000 e o UTEM 9085 que chegou em pressões ali perto de 10.000 PSI ou 69 MPa aí de força sendo aplicada nos moldes por impressão 3D. FDM em Suncasting também é um processo muito comum e que eu queria comentar com vocês dentro desse tema. A utilização de moldes para a criação de caixas de areia, ela é muito cara, muito demorada e o processo ele costuma ser bastante complexo. Então as geometrias são complexas,
que acaba também encarecendo e acarretando em todas essas outras desvantagens quando a gente utiliza os processos convencionais. Então eu preciso criar um molde de areia para o meu processo de fundição. Então uma peça matriz ela é colocada ali no meio dessa caixa de areia. Ali pode acontecer uma pressão mecânica, uma pressão simples por gravidade, onde é acomodado aquela areia. Aquele molde ele forma por conta da matriz que ali está, depois ele se remove e preenche todo aquele espaço de metal, e assim são criadas essas peças por fundição. Quando a gente não tem limitação geométrica, isso começa a trazer um benefício muito grande para dentro desse processo. Eu crio então a matriz, ao invés de ser usinada de acordo com as minhas peças finais, eu crio uma matriz por impressão 3D para chegar nesses resultados, e a partir daí é colocado também dentro de uma caixa de areia, como nos processos convencionais, depois é retirado ou utilizando materiais de sacrifício como o ST130, que é um material com características de sublimação, a gente consegue vir com um metal líquido, com um material líquido e fazer a fundição desse produto. Também é um case muito interessante do Brasil, onde desenvolveram peças por impressão 3D para auxiliar no processo de fabricação de fundição. Além de outros processos onde a gente consegue fazer grande substituição, né? Então a produção de peças finais ela pode acelerar o lançamento de novos produtos, enquanto elimina custos e tempo de espera para a produção de ferramentas, por exemplo. Também livra os fabricantes das limitações dos processos convencionais, o que permite também a liberdade de design, a liberdade de otimizar um produto, trazendo mais ergonomia a qualquer momento ali dentro do ciclo do processo produtivo. E ainda com todos os processos existem algumas limitações, né? Então devemos buscar aplicações de produção de baixo volume ainda, que podem ser ajustadas e acomodadas às limitações de qualidade de material, e entendo que para a próxima revolução industrial acontecer, melhorias realmente precisam ser aplicadas dentro desses novos processos produtivos. E quando isso acontecer, a impressão 3D vai quebrar esse paradigma de ser apenas peças protótipos e se tornar predominante nas empresas e em mais produtos. Na imagem vocês conseguem visualizar que foram substituídas peças de metal por peças impressas em 3D. Claro, isso com muito estudo, com uma análise mecânica das peças, com uma análise das aplicações, da linha de produção, conseguimos desenvolver esses casos. Então, a manufatura aditiva ela veio para auxiliar os processos produtivos, ela veio para trazer melhor flexibilidade, utilizando desde materiais standard, materiais padrões de engenharia, até materiais de ultra performance para a efetivação disso. E claro, como eu coloquei anteriormente, a gente está à disposição para ajudar vocês a descobrirem isso, descobrirem potenciais de aplicações, descobrirem quanto custa uma implementação de tecnologia industrial dentro da minha empresa, descobrir quais as melhores vantagens e qual que é o retorno sobre o investimento que eu vou ter sobre isso, né? Então nós somos especializados e estamos à disposição para atender vocês da melhor forma. Aqui eu apresentei alguns cases foi de uma forma bastante simples do que já estão utilizando, onde estão utilizando a manufatura aditiva, em peças impressas sob demanda, peças onde o fornecedor inclui peças impressas dentro do seu produto, peças finais como a Siemens utilizou, como a Airbus utilizou, utilizando, claro, essa gama de materiais. Bom, a gente está aqui para auxiliar vocês nesses processos. Tá bom, Gessara? Então, gente, era isso que eu queria comentar com vocês. Claro, a gente não consegue passar todas as informações, todos os dados, tudo que a gente gostaria de passar em um evento presencial, mas a gente está aqui para atender vocês,
para explicar como eu consigo fazer isso, para apresentar mais cases de sucesso, tá? Então conte conosco, conte com a equipe, conte comigo para estar ajudando vocês. Claro, eu imagino que tem perguntas, então a gente vai abrir um pequeno período aí para perguntas. Vamos ver o que o pessoal gostaria de saber sobre aplicações de peças finais. Soares, mandaram aqui no chat. Como funciona o processo de consultoria? Bom, legal. Como funciona o processo de consultoria? Bom, gente, eu comentei bem brevemente com vocês. Então, basicamente, o processo de consultoria a gente define um período, dependendo da sua necessidade. A partir daí, a gente começa com um levantamento inicial de oportunidades dentro da empresa, né? Então, a gente começa primeiro com a capacitação das pessoas, porque hoje eu tenho conhecimento, eu tenho feeling para ensinar-vos para descobrir quais as melhores oportunidades. Porém, eu saindo da empresa, vocês precisam ter esse conhecimento. Então, acho que o primeiro passo sempre da consultoria é a capacitação, depois o levantamento de oportunidades por parte da empresa, depois desse treinamento. A partir daí a gente estuda as peças que foram levantadas, levanta as informações de imposto, informações de custo real, atual da peça, demanda, e entregamos um estudo de payback. A partir daí a gente tem um relatório, eu vou até a empresa, levanto mais oportunidades, apresento para vocês novos cases, a gente anda na linha de produção para entender onde que eu consigo utilizar a impressão 3D, onde eu não consigo utilizar a impressão 3D, dentro do meu processo produtivo. A partir daí a gente desenha essas peças novamente, passa por toda a análise estimativa dentro do software de preparação da Stratasys, levantamos custos dessas peças através dos valores reais, valores dos materiais, material de modelo, suporte, insumos do equipamento, calculamos tudo isso e entregamos para vocês com um relatório se vale a pena ou não, se eu posso dizer assim. A Thalícia está perguntando se a gente tem a relação dos materiais com as propriedades mecânicas. Sim. A gente tem acesso a um portal da Stratasys, onde ela disponibiliza todos os datasheets, spec sheets, todas as características e até os estudos de casos que eu apresentei para vocês. Então, algumas características bastante comum, né? Como resistência mecânica, resistência térmica, se o produto tem resistência química ou não, e até alguns estudos mecânicos, né? De eixos, por exemplo, torção, flexotorção, em eixo X e Z, eixo X e Y, todas essas características mecânicas de todos os materiais de nosso portfólio, temos essas informações, né? O Marcos está perguntando se está disponível no Brasil as impressoras para materiais metálicos. Não posso dizer. Ainda a gente não pode dizer. Tem novidade chegando. Como eu mostrei o vídeo para vocês da série H, é um equipamento que vai trabalhar com materiais muito interessantes, né? Mas eu deixo isso daí para um próximo webinar. Marcos, não deixe de participar, que a gente vai apresentar essas novidades, tá bom?